Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Paula, eu sou nutricionista e eu gostaria de conversar com você um pouquinho e refletir sobre esse assunto que está super em alta no momento, que é o Covid-19, só que correlacionado com a imunidade. Devido a esse tempo tão difícil que nós estamos vivenciando, né? Estamos em meio a uma pandemia mundial e sabemos que isso tem afetado o cotidiano de todo mundo, tem afetado o cotidiano das famílias, tem afetado a nossa liberdade, tem afetado a nossa estabilidade financeira e, sobretudo, tem afetado a nossa saúde, mais importante deles, né? E entre vários medos e preocupações, há uma preocupação que tem sido a mais importante, a que tem se destacado, a mais latente de todas, e eu sei que você vai concordar comigo, seria o medo de contrair o coronavírus, não é verdade? O medo de ser infectado por esse vírus, por esse novo vírus. E nesse momento, há algo que é inegável que vai acontecer. Esse vírus vai ficar circulante por um bom tempo na nossa sociedade, mesmo depois de cessarem as quarentenas. Você já pensou nisso? Quando eu pensei nisso, eu fiquei um pouco assustada, fiquei refletindo e eu pensei assim, não, eu vou compartilhar com alguém, porque vai que seja um não pensamento de alguém e agora vai ser. E isso é real, a gente vai ter que lidar com isso em algum momento. E enquanto não desenvolverem uma vacina efetiva, ele não vai ser erradicado. E nós todos corremos o risco de ser infectado pelo coronavírus, né? E se você também está com esse medo, eu estava pensando aqui, eu até anotei no meu computador, que há duas realidades no momento para a gente se apoiar. A primeira realidade que a gente pode se apoiar é no tratamento médico comprovado e seguro, o que está no momento muito fora do nosso alcance, né? Ou a segunda realidade que a gente pode se apoiar no fortalecimento da nossa imunidade natural. Pensa só. E pensando assim, eu gostaria de compartilhar um pensamento em relação aos óbitos por coronavírus. Será que esses óbitos têm sido pelo vírus em si ou pela reação super exagerada do nosso sistema imunológico, né? E por isso que as pessoas que são consideradas pessoas de risco, nós vemos algo em comum entre elas. Elas têm geralmente níveis mais altos de inflamação no seu corpo, devido à doença, ou pelo tempo, ou pelos maus hábitos alimentares, pelo sedentarismo, pelo tabagismo, pelo consumo de bebidas alcoólicas, ou pelo estresse, né? E muito se fala nos idosos, toco nessa tecla. Mas, além dos idosos, grupo de risco também estão incluídos os diabéticos, os hipertensos, as pessoas imunodeprimidos, né, no geral. E eu gostaria de destacar aqui pessoas obesas também, acabam sendo pessoas de risco. Por quê? Pessoas obesas também têm um corpo altamente inflamado. E o sistema de defesa dela está constantemente trabalhando nessa questão. E assim, a gente vê que o principal problema das pessoas de risco é a inflamação, né? Só que há algo mais que a gente pode pensar em relação a isso. Não sei se você já observou, mas pessoas jovens estão sendo acometidas também. Não só idosos, nem essas pessoas de risco que eu já comentei agora. Mas pessoas cada vez mais jovens estão sendo acometidas. E pessoas idosas estão sendo curadas. Pessoas que chegam a pontos críticos da doença, que a gente chega a ficar desacreditado, estão se curando. E qual a resposta para isso tudo, né? Às vezes eu fico pensando. Se a gente for levar essa questão da inflamação, tem uma inflamação que nós chamamos de inflamação aguda, que é uma inflamação que quando o corpo tem algum problema, ele aciona o nosso sistema imune e o nosso sistema de defesa vai lá, combate e resolver o problema, rapidamente resolve o problema. Mas tem também a inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação crônica também aciona o sistema imune, só que quando ele vai agir
para aquela finalidade, ele não consegue combater. Pelo contrário, ele fica agindo o tempo todo em relação a isso. E em relação a isso, nossos jovens, em relação à obesidade também, focando novamente para a obesidade, nossos jovens estão cada vez mais inflamados. A nossa população está cada vez mais inflamada. A nossa alimentação está muito inflamada. E imagina uma pessoa nessa condição, quando é infectada pelo coronavírus, chega um momento que ele vai se multiplicar. Ele já tem um corpo inflamado. Vai causar uma inflamação muito maior no corpo dele. Você não concorda comigo? Nós estamos deixando de cuidar da saúde. Há um outro grupo também de risco que pouco é falar, grupo de risco dos profissionais da saúde. Imagina, esses profissionais estão à frente no seu dia a dia após dia. Eles recebem uma carga viral muito grande. E eles enfrentam carga horária de trabalho muito extensa, cansativa, estressante. Eles enfrentam geralmente plantões exaustivos, né? Eles negligenciam muitas vezes o sono também. O estresse, eles são acometidos por estresse constante. Lidar com pessoas não é fácil. Eles lidam diariamente, né? Com a cura, com doença, com pessoas, no cuidar, não é fácil. Imagina a fragilidade desse grupo de risco. E qual é a explicação para isso tudo? Claro que alguns já são acometidos, é inevitável, gente. Mas estamos perdendo alguns profissionais, estão morrendo por uma causa nobre. Mas se a gente for levar para esse lado da imunidade, qual a explicação? Por isso eu acredito assim que a solução mestra contra o coronavírus é mesmo fortalecer a nossa imunidade e fazer de tudo para manter esse nível inflamatório no nosso corpo baixo, o mais baixo possível. Até porque nós não sabemos se essas pessoas que estão sendo acometidas por esse vírus, estão tendo contato, estão se curando, se elas vão desenvolver a imunidade, se elas estão desenvolvendo a imunidade. Nós não sabemos ainda não há estudos que comprovem isso, né? Então, eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para vocês, para a gente finalizar esse vídeo, tá bom? Pode ser? O vírus é o maior vilão e o único protagonista na história? Ou seria também fragilidade do hospedeiro? Lembrando que o hospedeiro somos nós. A todo momento nós estamos hospedando vírus, fungos e bactérias. Devemos cuidar da nossa saúde? Agora seria o momento ideal para isso? Nós estamos esquecendo de cuidar da nossa saúde? E o corpo está cobrando de nós essa consequência? Agora que nós estamos reclusos dentro de casa? Será que nós estamos comendo muita besteira, fast food, enfim? Ou será que nós estamos nos preocupando em fortalecer esse nosso sistema imunológico para o que a gente vai enfrentar em breve? Eu acredito também que agora seja o momento ideal para a gente tomar consciência e o posicionamento de sermos hospedeiros mais fortes. Eu acho que, diante do inevitável, esse seria o posicionamento ideal para todos nós, nos tornar hospedeiros mais fortes, né? E provavelmente nós vamos entrar em contato com o coronavírus uma hora ou outra. Se não por ele, por outros vírus que virão de agora em diante, né? E nós vamos ter que estar preparados para o que há de vir. E assim, mudança de hábitos mesmo. Mudança de hábitos, aproveitar esse momento para que um vírus não determine se a gente vai ter maiores ou menores complicações. E assim, é hora de melhorar o estilo de vida também, né? Diminuir as inflamações do nosso corpo, diminuir alimentos também inflamatórios, agora é o momento. E o mundo está à procura de uma cura. Mas por que nós não podemos tomar o posicionamento de estar preparados, né? De prevenção, de estar preparados para isso, caso ocorra ou quando ocorra, né? Então, acho que esse é meu recado para você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para você nesse momento. E se você tiver alguma sugestão a mais de conteúdo para que eu possa gerar aqui, informativo, nem que seja para que eu alcance uma pessoa, já seria muito válido. Tá bom? Um beijo para vocês. Se cuidem. Fiquem com Deus.